Olá, internauta, está de volta o Minutos de Argumentos no guarapuavatube.com.br. Através deste canal, nós vamos debater os principais temas, assuntos, debates, problemas e soluções para a cidade de Guarapuava. Você também pode participar através do faleconosco@guarapuavatube.com.br e enviar a sua sugestão de tema ou então o problema que está acontecendo aí no seu bairro e, é claro, também a sua solução. Enviar a sua sugestão para nós debater aqui no Minutos de Argumento. Você também pode acessar o www.guarapuavatube.com.br e acessar as principais notícias e reportagens do dia a dia político da nossa cidade. Eu sou Luan Chagas e estarei aqui toda semana trazendo alguns temas e alguns questionamentos sobre o nosso dia a dia. O tema de hoje é sobre trânsito. Todo mundo sabe que a nossa frota tem aumentado a cada ano. Hoje, ultrapassam os 80 mil carros circulando pela nossa cidade. Como todos sabem, isso tem gerado um caos nos horários de pico da nossa cidade, principalmente no centro de Guarapuava. E para debater esses assuntos, eu tenho aqui o professor Cláudio e o professor Francis. Olá, professor Francis, tudo bem? Olá, Luan. Olá, professor Cláudio. Olá, amigos internautas do Guarapuava Tube. Tudo bem, professor Cláudio? Uma satisfação estar aqui, reavivando o programa Minutos de Argumentos e debatendo um assunto de extrema importância, da qual a gente gostaria de ter muitas sugestões de você, internauta, que está nos prestigiando. E para debater um assunto como esse, nós vamos conversar com os dois professores e falar sobre essa situação que envolve o nosso dia a dia. Professor Francis, é um assunto importante que todo mundo já tem debatido. Como que isso tem sido visto em outras cidades? A gente conversava aqui até antes de começar a gravação, principalmente sobre um estudo que você tem realizado sobre isso. Como que em outras cidades tem sido debatida essa questão do trânsito? Bom, eu tenho visto algumas coisas, possíveis soluções em outras cidades, não só aqui no Brasil, mas o trânsito é complicado em várias cidades. Não existem soluções que, digamos, melhorem totalmente o trânsito. É algumas questões que vão ajudar no fluxo, a educação das pessoas, fazer fluir melhor o trânsito, mas não existe uma solução, pelo menos até onde pesquisei, que diga, isto resolveu realmente o trânsito. Tá? O que eu vejo é o seguinte, o trânsito, quem faz o trânsito? Quem faz o trânsito são as próprias pessoas. Ele não se cria sozinho. É pedestres, é motoristas, é motociclistas, ciclistas. Então essas pessoas são elas que fazem o trânsito acontecer na nossa cidade. E um dos maiores problemas é a cultura das pessoas. A falta de respeito dos motoristas para com os pedestres e outros veículos e vice-versa. Em Curitiba, eu vejo assim que tem as lombadas elevadas para a passagem dos pedestres. Também existe uma coisa lá que são faixas nos cruzamentos que impedem as pessoas de parar naquelas faixas, permitindo que outros cruzem, aliviando o tráfego, descongestionando o trânsito. E dessas inúmeras também, existem certas cidades que até pedágio cobram no centro da cidade. Tá? Pedágio, redução do licenciamento, daquelas pessoas que usam menos o carro, com aquelas que usam mais o carro. Então, existem várias maneiras. O que eu penso para Guarapuava, que nós tínhamos assim que incentivar a questão das bicicletas. Ter bicicletários, incentivar o povo a usar bicicletas no seu dia a dia, ter faixas de ciclistas que realmente ajudem os ciclistas, não apenas aquelas pinturas no asfalto, que mesmo assim os ciclistas ainda continuam disputando o espaço com os carros. Então tem que ter uma ciclovia realmente eficiente. A questão de outro uso de transportes coletivos, porque no Brasil existe um modismo, que é a pessoa pegar seu carro e trabalhar com esse tal, Então é esse status de andar com o seu próprio carro com esse tal. E não chega a ser chique, andar num transporte coletivo. Mas enquanto aqui no Brasil nós evitamos andar com o transporte coletivo por causa do status, essas mesmas pessoas vão para outros países e lá eles vão andar de bonde, vão andar com aqueles ônibus de turismo e até mesmo, digamos, aqueles táxis, mototáxis ou aquelas bicicletas,
de táxi. E isso daí é a coisa mais linda lá na Europa e em outros lugares. Aqui no Brasil não cola, parece que é brega isso, né? Também eu penso assim que seria uma boa a questão do incentivo aos taxistas, né? Melhorar melhorar o uso dos táxis. Veja, fazendo um comparativo com Curitiba, a bandeira lá, a primeira bandeira tem uma taxa de R$4 e R$2 por quilômetro rodado na primeira bandeira, R$2,30 a segunda bandeira, né? Então veja, se a gente pegar aqui em Guarapuava um cálculo bem rapidinho assim, 3 pessoas, 3 amigos ou 3 colegas de trabalho que pegaram o mesmo táxi e racharem essa despesa, ele vai sair mais barato conforme a distância que pegar o ônibus. Interessante. Eu acho que essas sugestões e essa pesquisa que o Francis fez e ficar bem antenado com as experiências bem-sucedidas de outros países, de outras cidades, enriquece o debate local. Você tocou numa questão aí estratégica, né? O problema é cultural. Agora, você, no início da sua fala, e eu vou registrar isso com especial atenção, por mais medidas que se tome, não se resolverá o problema. A gente pode atenuar, amenizar o problema, o que já é uma grande valia, né? Encontrar algumas estratégias, algumas soluções. E essas soluções, elas vêm das pessoas mais simples, né? Das pessoas comuns, às vezes, que querem dar uma contribuição para o melhoramento do trânsito, que é caótico, que está hoje intransitável, é uma verdade crassa, né? Agora, com relação à ciclovia, Francis, hoje a ciclovia, né, de Guarapuava é na Manuel Ribas. Tem que ser na Manuel Ribas? É obrigatório? Não poderia ser numa via paralela? Porque mesmo na Manuel Ribas, a periculosidade é muito grande, não é verdade? Teve até um acidente outro dia, né, e vitimou uma pessoa. Quer dizer, é importante ciclovia? É importante, mas não precisa ser na rua principal. É um espaço alternativo que a gente poderia, né, também propor para o poder público municipal. Professor, e na ouvidoria, chegam muitas sugestões, reclamações ou então até proposições para se melhorar o trânsito da cidade? Nossa, infinitas sugestões, né? É uma coisa impressionante. Eu tenho dito, Luan, Francis, que todo mundo tem ideias, né? As ideias, elas surgem, né? Tomando banho, dirigindo o carro, né? Porque quando você participa de uma administração, direta ou indiretamente, você se sente muito responsável pela cidade. Então você vê uma coisa errada, você quer corrigir. Você vê o trânsito engarrafado, você quer corrigir, você quer propor soluções para o prefeito, para o secretário, para o Guaratran, para o Comutra agora recém-reativado. As sugestões são as mais variadas possíveis. Uma coisa impressionante. Veio uma sugestão, por exemplo, sobre o transporte coletivo, né, que está na moda discutir o transporte coletivo. É uma política do governo do estado, né, em reduzir aí algumas alíquotas, que mexeu, por exemplo, no diesel, né? Então vamos lá. Uma das sugestões que vieram, eu posso compartilhar com vocês, porque sugestões a gente pode compartilhar, né? Que a gente precisa utilizar a questão cultural, campanhas educativas, como você bem falou. E como fazer isso? As escolas podem ajudar? Podem, mas o transporte coletivo pode ser a propaganda. Ao invés, talvez, das propagandas, das promoções privadas, particulares, né, empresariais, por que não utilizar toda a frota do transporte coletivo para fazer, pelo menos por um período, né, 3 meses, 6 meses, uma cultura cívica do respeito à faixa, da sinalização, né, numa campanha educativa. Da própria utilização do transporte coletivo. Exatamente, né? Então eu acho que são sugestões que a gente tem que trazer a público. Pois é, professor. E até é interessante a gente debater todos esses assuntos, porque o trânsito nada mais é do que uma questão cultural. Mas nós precisamos trazer aqui as soluções, essas sugestões, para que nós possamos, num conjunto com a sociedade, debater as melhorias para o nosso trânsito. Uma das questões foi o Comutra, muito debatido, estava desativado há 8 anos na cidade e foi reativado. No próximo bloco a gente vai falar sobre o Comutra e a importância da fiscalização desse aumento da frota na nossa cidade.
Voltamos com o segundo bloco do Minutos de Argumento, debatendo hoje uma questão muito importante para você que transita pelo centro da cidade, ou seja, você não pode não ter carro, pode não ter a sua moto, mas também é importante. Se você utiliza o transporte coletivo, se você anda pela cidade como pedestre, o trânsito já está de alguma forma ligado ao seu dia a dia. E o debate do trânsito hoje está falando sobre algumas sugestões, alguns problemas, mas também algumas proposições para as melhorias do nosso dia a dia. Como eu já falei aqui, o aumento da frota é uma das questões que tem acontecido a cada ano na cidade, pelo aumento do poder aquisitivo nos últimos anos, por essas mudanças culturais. Professor Francis, nós temos aí um aumento na frota, do ano passado para esse ano foi 7%, chegamos hoje a mais de 80 mil carros, algo que também aumenta os acidentes, como todo mundo tem visto, né? Como que tem sido esse aumento na nossa cidade? Eu vejo o seguinte, a frota tem aumentado, o trânsito continua o mesmo, a estrutura de trânsito. Guarapuava não tem muito o que melhorar no centro da cidade. As ruas são estreitas, não são ruas planejadas. O que pode acontecer é tentar melhorar a questão de estacionamentos. Uma ou outra solução que venha a reduzir um pouco este trânsito. Mas, na proporção que está crescendo, ela logo vai voltar a ser complicada de novo o trânsito. A ideia é desvalorizar o uso do automóvel, criar a cultura das pessoas usarem outros meios de transporte, pelo menos no centro da cidade. Não tem. Eu vejo em outros lugares que está sendo feito esses estudos de trânsito, como resolver, e a ideia é desincentivar a população a usar os veículos próprios. Uma porque o espaço ocupado por um veículo e quantas pessoas ela carrega. E um ônibus, o espaço é um pouco maior, mas ela carrega inúmeras pessoas. Também as bicicletas, né, pode ser usada, e o incentivo aos táxis, que eu acho que esse é um principal setor que a gente deve analisar e pode ser trabalhado melhor. Também com o aumento da frota, aumenta o número dos acidentes. Eu consegui pegar alguma coisa aqui algumas estatísticas aqui no site do Denatran. O seguinte, em 2010 era a última que eu tinha lá. Então, Guarapuava, num total geral de 1.533 acidentes, esses acidentes envolvem aqui dentro no centro da cidade, né? Com todo tipo de veículo e com todo tipo de acidente registrado no Detran, né? Em Guarapuava, em 2010, ele teve 12 mortes no trânsito, né? 2009, 8 mortes. Então, o número de mortes e acidentes, ele está evoluindo junto com o aumento da frota. Alguma coisa precisa ser feita, né? Alguma coisa precisa ser feita. Como está essa situação de fiscalização e de estudos dentro do Paço Municipal? Olha, embora o momento é tenso, né, ou pouco alegre, a gente precisa acreditar nas pessoas, né, nas sugestões, na participação da sociedade civil. Quando você falou aí do Comutra, 21 entidades, né, se reuniram para reativar o Comutra com o aval do prefeito municipal. E ali existe vereadores, presidente de associações de moradores, representantes do próprio Corpo de Bombeiro, enfim, as sugestões são as mais variadas possíveis. E esses conselheiros do Comutra estão ali para coletar as informações e as sugestões de fato, né? Eu estou vendo assim, uma sinalização da administração municipal em fazer uma coisa planejada, estudar. Estacionamento privado é uma possibilidade. Convenhamos, você chega ali, Saldanha Marinho, você consegue estacionar? Não, Você consegue estacionar na 15 de novembro? Não consegue. Perto da Unicentro, você consegue estacionar em período de pico, período de aula? Então, por que não usar uma expressão que é muito comum hoje, né? Mobilidade urbana. Tem praças que não estão sendo usadas adequadamente, porque parte dessa praça não ser usada para estacionamento. Tá, pode ter pontos positivos e pontos negativos, mas como o momento é de crise, é de gargalo, alguma coisa precisa ser feita. Estacionamento privado. As grandes empresas precisam ter o estacionamento próprio. Isso desafoga. Então, de repente, eu até vi uma entrevista do prefeito municipal dizendo que ele pode estudar uma medida, né, de condicionar um novo alvará
com o comprometimento de tal empresa em ter um estacionamento particular. A própria rotatividade é importante. À noite, por exemplo, vamos imaginar, à noite é tudo parado. Por que algumas empresas não funcionarem à noite? A rotatividade me parece ser interessante. Então, existe aí, o prefeito está anunciando a possibilidade de investir em semáforos. Ali perto da Campo Real, se não tiver um semáforo ali entre a Campo Real e o Unicentro, meu amigo, vai ter acidente ali. Hoje, amanhã ou depois de amanhã. Então, medidas precisam ser feitas. Eu sei que a gente tem que estudar, mas assim, como a situação é gravíssima, algumas medidas, mesmo que provisórias, precisam ser tomadas, né, sob pena de ficar totalmente inviabilizado. E o Comutra está coletando sugestões, eu acho que eles estão bem intencionados. E a expressão é justamente essa, mobilidade urbana. Até porque o Comutra vai ser algo que vai ter poder até deliberatório dentro da cidade para emitir algumas pendências, algumas questões que envolvem os motoristas. A questão da Guaratran é uma questão do poder público. Vamos falar da Guaratran? Sim. A gente tem que respeitar o trabalho da Guaratran. Mas não dá para fazer um bom trabalho com quantos agentes? 8 agentes. 8 agentes de trânsito. Quando foi criado, a informação que eu obtive, embora já faz um bom tempo, a frota de carros eram 32 mil veículos. E naquele tempo eram 25 agentes de trânsito. Qual que é a frota hoje? Hoje a frota total está em 82 mil. E há um estudo de que a cada 2 mil veículos tem que ter um agente de trânsito. Com 80 mil, 40 mil... Desculpa, deveríamos ter 40 agentes de trânsito. Pede uma fiscalização. Quantos temos? Temos 8. Então, eu tenho visto o prefeito anunciar a possibilidade de tomar uma medida com o Guaratran, né? Ressuscitar o Guaratran. Agora, alguma coisa precisa ser feita, né? Claro, as coisas não acontecem de ontem para hoje. Mas a reativação do Comutra é uma sinalização extremamente positiva. Sim. Uma questão, professor, que a gente comentava também, todos nós falávamos sobre a questão dos táxis. Que incentivos que já foram sugeridos, propostos, até para que os táxis possam ter mais investimentos dentro da cidade para ser utilizado? Reuniões estão sendo feitas. Eu fiquei sabendo que a administração municipal se reuniu com todos os taxistas, né, justamente para ouvir. E é uma coisa importante ouvir. Quando a gente ouve, vem ideias boas. É impressionante. Os taxistas sugeriram bastante coisa. Eu vejo assim, a renda do taxista precisa melhorar. Nós precisamos de taxistas. Essa ideia de repartir aí, né? Foi você que falava agora há pouco para mim que nas redes sociais dá até para agendar. Sim, sim. Até uma questão que não tem compra coletiva? Isso. Não tem saída coletiva? Claro. Como é que é o processo? Tem algumas cidades que estão propondo uma forma diferente de carona. Então eu estou saindo para o centro, eu moro na Santa Cruz, estou saindo para o centro da cidade. Alguém quer ir comigo, eu saio tal horário, as pessoas vão lá e podem deixar do carro, pegar uma carona, ou então podem se dividir nessa carona, o que pode facilitar. Essa carona pode ser o taxista. Claro, com certeza. Está à disposição, né? Até pela questão da bebida alcoólica, né? Os jovens vão aí para festa, né? A gente tem feito essa cultura aí, né? Pois é, esse é um debate importante para nós na nossa cidade, principalmente sobre essa questão da fiscalização, dessa reativação do Comutra, principalmente nessa área do trânsito da nossa cidade, que precisa cada dia mais ser debatido. No próximo bloco a gente continua esse debate sobre o trânsito na cidade de Guarapuava. Voltamos com Minutos de Argumentos, falando hoje sobre trânsito. Nós já debatemos aqui a questão da volta do Comutra, essa mudança cultural que é necessária em todos os motoristas da nossa cidade, dos pedestres e tudo mais. Mas nós continuamos aqui o nosso debate sobre essa questão do trânsito com o professor Francis e com o professor Cláudio. Professores, uma questão que eu acho que também a cada dia é mais debatida e tem-se uma presença das entidades é alguns respeitos à sinalização, como por exemplo a faixa de pedestres. Eu acho que é importante debater e que sempre volta à tona em algumas ações de algumas entidades da cidade. Eu tive uma experiência em Brasília. Lá as vias são muito mais rápidas do que aqui em Guarapuava, né? O trânsito aqui é lento e deve ser lento porque não tem como ele ser mais rápido, até pela questão de segurança. O problema das faixas de pedestre aqui em Guarapuava é o seguinte: as esquinas não têm recuo. Então, para o motorista conseguir
passar a rua, ele tem que pisar na faixa de segurança. E isso impede a passagem dos pedestres. O que dá para fazer é o seguinte: ver pedestre chegando na esquina, segura antes da faixa. Mas ele inevitavelmente ele vai ter que passar em cima da faixa para poder para poder cruzar, né, a rua. E também acontece, o maior problema é falta de educação do povo. Como eu disse, lá em Brasília, o pedestre pisou na faixa, o cara está 100, 200 por hora, ele mete o pé no freio e dá prioridade ao pedestre. Até porque o motorista é pedestre também, né? Sim. Amanhã ele vai estar lá caminhando, né? Isso. Na rua, né? Então tá. E aqui a gente não vê isso. Aqui é uma loucura. Se o pedestre não se cuidar, ele vai com faixa e tudo. Mas tem que ter fiscalização daí, né? Tem que ter a fiscalização também. Mas veja, Cláudio, uma fiscalização do jeito que está esse nosso trânsito, tem esquinas muito perigosas, não vai ter fiscalização suficiente. É cultural. E se tivéssemos semáforos em todos os lugares? É que fica caro, né? Fica caro. Um semáforo não tem a ideia de quanto custa um semáforo, mas é um investimento tecnológico de alto custo, não é verdade? Sim. Mas o governo federal deve ter algum projeto nesse sentido. Eu tenho acompanhado ali setores da administração, o prefeito determinou para todos os secretários não perder verba do governo federal. É uma obsessão buscar recursos do governo federal. Naquela matéria dos 100 dias, ele comentava, né, que tem encaminhado projeto na ordem de 20 milhões de reais para tentar sanear esse tipo de problema, né? Agora, é preciso ter daí mais gente no Guaratran, além de culturas e campanhas educativas. Eu me lembro, Francis, que a Unicentro, não lembro se foi um curso de jornalismo, Luan, você pode me ajudar? Teve uma campanha que o professor Márcio Fernandes estava envolvido. Justamente, uma campanha bem interessante na cidade foi formulada pelo curso de comunicação da Unicentro em conjunto com o saiu na Globo, saiu na RPC. Isso mesmo. Não foi? O Rotary de Guarapuava, que era se ligue nessa faixa. E se a faixa parasse em cima de você? Era o nome da campanha. Uma campanha interessante. Então, é um começo, uma proposta, né? É um começo para que outras entidades também possam se mobilizar e para que a gente possa tornar algo cultural das pessoas mesmo, né? Esse respeito ao trânsito, porque o óbvio seria o maior protege o menor no trânsito sempre. Mas quando você falou de Brasília, não vamos longe. Campo Mourão, conheço, meu irmão mora lá, vou visitá-lo com certa frequência, a faixa é respeitada. Pato Branco também. Então eu acho que aqui dá pra resolver. Enquanto o problema for cultural, dá pra resolver. Agora, se bem que o motorista só vai parar de fazer isso quando sentir no bolso, quando for multado, né? Quando houver uma fiscalização ostensiva, né? Eu acho que é por aí também. Mas é interessante que as pessoas sempre continuem mandando as suas sugestões para isso, né? Até para que a gente possa debater cada vez mais o trânsito. Professor, que outras ações poderiam ser gestionadas assim, nesse sentido de fiscalização, de trabalho, de trânsito, de a gente melhorar cada vez mais o nosso tráfego? Olha, as ideias, eu estou aqui com uma ideia que eu coletei aqui, né? Que algumas atividades da cidade deveriam ser realizadas no contraturno. Eu acho isso sensacional, né? Porque é o que o sociólogo Domênico de Masi tanto fala, né? O engarrafamento qual que é o maior engarrafamento de Guarapuava? É o horário de pico para ir trabalhar, tipo 7h30, 8 da manhã, né? É o retorno para o almoço, não é? 11, 11h30, meio-dia, e a tardezinha quando volta do trabalho, 5, 5h30, e aí indo para a faculdade, para as escolas. Por que os horários das faculdades não sejam assim, de certa forma, diferente? A Unicentro poderia começar às 6h30, a faculdade de Campo Real, que fica perto, 45 minutos depois, né? Quer dizer, por que não pode haver, como em Curitiba acontece, né? É uma rotatividade, né? Claro, você falou uma coisa bem no começo aqui que a gente precisava explorar um pouco mais isso, mas é extremo, mas o pedágio às vezes se faz necessário. Pedágio dentro da cidade. Aí o indivíduo, ele vai se policiar. Poxa, tá caro para ir, hoje eu vou a pé. Tá caro para ir, hoje eu vou de ônibus. Tá caro para ir, hoje eu vou de carona. Tá caro para ir, hoje eu vou de táxi. Quer dizer, são algumas alternativas inteligentes, né? Isso é uma cidade inteligente, uma cidade democrática, né? Isso. Você colocou bem isso daí, né, Cláudio, essa questão do custo. Nem veja, eu não moro muito longe do centro, em 15 minutos a pé eu estou no centro, tá? Só a única necessidade que eu tenho de ter o carro é para visitar clientes e coisa e tal, né? Então, se for pegar um ônibus,
eu demoro mais. É verdade. Porque a espera do ônibus, muitas vezes, é longa. Então, conforme o horário, eu não tenho ônibus de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos. Você tocou numa questão Então, é delicada. viável para mim ir a pé ou pegar meu carro e deixar, claro, que não deixo, eu não consigo estacionar perto do meu comércio. Interessante. Tem que deixar longe o carro. Tá? Mas, então, tem que viabilizar alguma coisa no transporte público. Ele ser mais rápido, mais ágil, mais carros, até eu penso nos táxis. Os calçadões. Né? E calçadão? Nós não temos calçadão, é um pseudo calçadão, né? Ali na 15 de novembro é um pseudo calçadão, né? Talvez calçadão pudesse, pelo menos naquele centro nervoso, né? O centro nevrálgico de Guarapuava, né? Porque é ali que a coisa pega, né? Que ali que estão os bancos, né? Ali que estão as principais lojas, né? Ali acho que a coisa fica estrangulada. A gente tem que estar aberto para sugestões. Claro, com certeza. O transporte coletivo é algo que vem tendo debates acalorados. O que não dá, Lu, é para jogar a toalha. Claro, não dá para desistir. Desistir é pior. Não dá para ficar revoltado. Vou quebrar tudo. Eu acho que a gente tem que encontrar alternativas inteligentes. Somos inteligentes, dá para ouvir as pessoas, as ideias existem, né? O poder público está sensível. Eu acho que nós temos boas chances. Eu acho que com certeza com essas atitudes que tem tido o próprio poder público no sentido de propor uma ouvidoria dentro do município já é um grande passo, ter o Comutra através das entidades participar. Mas esse foi o debate sobre trânsito através do Minutos de Argumentos. Nós voltamos na semana que vem com mais uma proposta de debate, mais um tema para a gente trazer aqui problemas e soluções e, é claro, você pode contribuir. Muito obrigado, professor Cláudio Andrade. Até a próxima. Muito obrigado, professor Francis. Obrigado, Luan. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Envie o seu tema para faleconosco@guarapuavatube.com.br e participe do Minutos de Argumentos.